Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Caríssimos fiéis, amados ouvintes, ao professarmos o nono artigo do símbolo dos apóstolos, que hoje vamos tratar aqui, Credo in Sanctam Ecclesiam Catholicam, ou seja, creio na Santa Igreja Católica, nós não anunciamos uma mera opinião sociológica, mas uma verdade de fé divina e católica. A Igreja não é uma emanação do sentimento religioso dos homens, nem um organismo evolutivo que se adapta aos séculos. Ela é uma sociedade perfeita, instituída diretamente por Deus com um fim sobrenatural, a salvação das almas, e meios divinamente estabelecidos para alcançá-lo. Diferente das sociedades temporais, a Igreja é o corpo místico de Cristo. Como ensina a sã teologia, Cristo é a cabeça, de onde deriva toda a vida e a autoridade. O Espírito Santo é a alma que a preserva do erro, e nós somos os membros. Se a Igreja fosse apenas uma reunião de crentes, ela seria mutável, mas porque é divina, ela é imutável e indefectível. Trataremos a seguir da Igreja como monarquia espiritual contra o erro propagado hoje em dia de Igreja Sinodal. Nosso Senhor Jesus Cristo, ao fundar sua Igreja, não a constituiu como uma democracia, nem como uma aristocracia colegial, onde a autoridade emana da base. Não, ele fundou uma monarquia espiritual. É preciso denunciar, com o rigor da verdade, o termo modernista e ambíguo de sinodalidade, quando este é utilizado para sugerir que o governo da Igreja depende do escutar. Escutar um pretenso espírito que falaria através da massa ou do consenso popular. A autoridade na Igreja é descendente, não ascendente. O poder de jurisdição reside plenamente no Romano Pontífice e de modo subordinado nos bispos. A tentativa de transformar a Igreja numa estrutura de consulta permanente, onde o dogma é sujeito a debates de assembleia, é uma capitulação ao espírito do século e uma negação da constituição divina da Igreja. Como ensinou o Papa Pio VI, na bula Auctorem Fidei, é herético afirmar que o poder de regime foi dado à Igreja para que fosse comunicado aos pastores através do povo fiel. Portanto, essa noção de Igreja sinodal é herética. A Igreja possui 4 notas: una, santa, católica e apostólica. Detenhamo-nos na santidade. A Igreja é indefectivelmente santa. Ela é a esposa imaculada de Cristo, sem mancha nem ruga. Aqui devemos repelir com horror a expressão modernista e blasfema de Igreja santa e pecadora. Esta fórmula, estranha a todo o magistério perene, confunde o corpo com os membros. Os fiéis podem pecar. A hierarquia em sua vida privada pode pecar, mas a Igreja em sua doutrina, em seus sacramentos, em seu governo e em sua constituição é imune a todo pecado. Dizer que a Igreja é pecadora é atribuir o pecado ao próprio Cristo, de quem ela é o prolongamento. A Igreja não precisa de reformas em sua essência, mas apenas em seus membros pecadores que dela se afastam. Ela é a fonte da santidade.
e não uma instituição que tateia na escuridão do erro moral. Falaremos agora sobre a sucessão apostólica e o primado de São Pedro. A legitimidade da Igreja repousa na sucessão apostólica. Apenas a Igreja de Roma possui a nota da apostolicidade integral, pois apenas o Papa é o sucessor legítimo de São Pedro, o príncipe dos apóstolos. A Pedro foi dada a chave do reino dos céus, não ao corpo sinodal. O Papa é o vigário de Cristo na terra. Sua autoridade é suprema e plena. Quando o modernismo tenta diluir o primado romano em prol de uma colegialidade mal compreendida, ele atenta contra a própria rocha sobre a qual o edifício foi erguido. A unidade da Igreja depende da submissão à cátedra de Pedro. Fora desta união não há Igreja, mas apenas seitas errantes. Extra ecclesia nulla salus. Esse é o dogma esquecido pela Igreja sinodal. Diz o 9º artigo: creio na Santa Igreja Católica. Disso decorre a sentença dogmática, fora da qual não há salvação. O erro do ecumenismo moderno, que trata a Igreja Católica como uma irmã, entre outras denominações cristãs, é uma ofensa à realeza de Cristo. A Igreja não é um caminho entre muitos, ela é o único caminho. Assim como ninguém escapou do dilúvio fora da arca de Noé, ninguém entrará no céu se não pertencer à Igreja uma santa, católica e apostólica, ao menos pelo desejo sincero em casos de ignorância invencível. Contudo, hoje, a pregação desse dogma é muitas vezes silenciados para não ofender o mundo, para não ofender os irmãos protestantes separados, como dizem. O sacerdote, porém, deve lembrar aos fiéis que a caridade suprema é pregar a verdade que salva, e não o diálogo que confirma o erro e leva ao inferno. Finalmente, caríssimos, o artigo conclui com a comunhão dos santos. A Igreja não é apenas o que vemos, ela é composta pela Igreja militante, nós aqui que lutamos sob a bandeira da cruz, não da maçonaria, não do modernismo. A Igreja padecente, que é das almas benditas do purgatório, e a Igreja triunfante, os santos no céu. Devemos rejeitar a visão puramente humanista ou horizontal da Igreja, que a transforma numa agência de assistência social, numa ONG ou num fórum político ecológico. A finalidade da Igreja é o culto a Deus e a salvação das almas, não o culto ao homem e a salvação da floresta ou da baleia azul. A intercessão dos santos e os sufrágios pelas almas do purgatório são a expressão máxima desta caridade sobrenatural que une o tempo à eternidade. Caríssimos ouvintes, amados fiéis, ao recitardes o credo, fazei-o com o espírito dos mártires. A Igreja é a nossa mãe, e fora dela só há deserto e perdição. Que possamos repetir com São Cipriano: ninguém pode ter a Deus por pai se não tiver a Igreja por mãe. Roguemos à Virgem Maria, Mãe da Igreja e exterminadora de todas as heresias, que nos conceda a graça da fidelidade inabalável à tradição, para que nunca sejamos seduzidos pelas novidades profanas de uma nova Igreja sinodal que não seria a de Cristo.
Em nome do Padre, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.